Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do Além do Colo. Eu preciso começar dizendo que eu estou sem minha companheira, Thaís, porque ganhou o José, né, gente? A gente já estava ali na reta final, então, obviamente, ela se ausentou, mas por um período curto, tá? Na próxima temporada, a Thaís volta a ficar com a gente. E hoje, gente, eu tô com uma convidada que eu acompanho na internet já tem um tempinho. Eu adoro o conteúdo dela. Ela é precisa, certeira e dá dicas valiosas quando o assunto é dinheiro. O nome dela é Lara Martinelli. Lara, se apresenta. Conta pra gente sua Prazer estar história. aqui, muito obrigada pelo convite, um prazer muito grande estar aqui. Eu sou planejadora financeira, né? Então a gente fala de dinheiro. É um assunto que muitas vezes é um tabu para muita gente, mas não pode ser, porque se você parar para pensar, o dinheiro ele tá envolvido em tudo que a gente faz. Mas a gente fala ali de dinheiro ali na empresa de uma maneira um pouquinho diferente, que é falando realmente de sonhos, de vida em abundância. Eu acredito muito que o que tá escrito ali em João 10:10, né, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu vejo que tem muita gente que vive menos do que essa abundância que já é dela. Então, essa é a nossa missão. Mostrar para as pessoas que elas podem muito mais, levar essa liberdade através do planejamento financeiro, mas além da Lara, planejadora financeira, CEO da LM, eu também sou mãe do Henrico, esposa do Júnior. Então, tô aqui com 37 semanas, gente. Talvez, eu não sei quando que vai ao ar. Talvez Henrico já estará por aqui, entendeu? E sim, fala de dinheiro, o nome do filho é Henrico, mas não foi premeditado, prometo. Mas nessas tantas facetas que nós temos como mulher, né? Esposa, como nós mesmos como mulher, nas coisas que a gente gosta, na empresa, são 1001 funções. Eu vejo um pouquinho ali da sua rotina maluca. Mas já que você já comentou, né? Lara está gravidíssima de Henrico. E Lara, eu queria saber assim, você precisou se planejar para engravidar? Porque eu vejo que você planeja muitas coisas, né? Uma viagem é super planejada, a gravidez também foi super planejada. Foi super planejada e é um conselho assim que eu dou para todo mundo. O planejamento, ele evita muitos problemas na vida. Isso pra tudo. Então, eu não falo do planejamento só financeiro, não só o planejamento que você vai fazer pra uma viagem, não só o planejamento que você vai fazer pra ter um filho. É levar o planejamento como um estilo de vida. Porque quando você leva o planejamento como um estilo de vida, você percebe que problemas na vida, eles vão acontecer e tá tudo certo, a gente tá aqui pra isso, a gente não tá no céu ainda. Então, é isso aí, gente. Lide com seus BOs, né? Imprevistos acontecem e tá tudo certo. Mas quando você leva esse planejamento como estilo de vida, você percebe que muita coisa poderia ser evitada se você se planejasse. Então, no meu caso aqui, eu planejei a gravidez, e foi um planejamento assim, que veio muito de Deus também, isso que aconteceu, porque eu descobri que minha sogra a gente descobriu, né, que minha sogra tinha um câncer, e aí a primeira coisa que minha sogra falou, que era o sonho da vida dela, é: meu Deus, não fui avó, socorro, não posso morrer, porque eu preciso ser avó. Aí eu falei: o quê? Eu segurando filho? Eu já tava com o Júnior há 12 anos, há 6 anos casada. E aí eu falei assim: não, chega, eu vou ter filho esse mês. Não ia no planejamento não, tá? Ia na emoção. Bora, vamos fazer uma criança aqui. Eu descobri endometriose, síndrome do ovário policístico. Descobri um monte de coisa, aí comecei esses tratamentos, fiz 6 meses de tratamento, emagreci 10 quilos nessa jornada ali, mudando mesmo ainda mais um estilo de vida que eu já trazia como uma coisa mais saudável, e depois a gente olhou um pra cara do outro assim: não, agora chegou a hora, podemos ter um filho, porque envolvem muitas mudanças emocionais. O filho também tem essa questão do casal, tem essa questão de você como mulher e ainda tem a parte financeira. Porque não tem como a gente virar e falar assim: ah, eu vou ter um filho e tá tudo certo, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Só que você também tem que fazer a sua parte, né, minha querida? Ele provê aquilo que, né, não está na nossa capacidade, né? Exatamente. Agora, a nossa parte a gente faz e a parte dele deixa com ele. Então, o Henrique foi planejado. Foi. E esse é o grande segredo também, né? Existe um momento, assim, ideal, talvez uma carreira mais sólida, talvez preparar a empresa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você estava falando que você preparou a sua empresa, porque é aquilo, né? Você é uma empreendedora, você é a dona do seu império, vamos dizer assim, que Lara Martinelli já virou um império. E então você precisa
Não precisa necessariamente, mas assim, é recomendável que você organize tudo, né? Então, pelo menos, você planeje esse tempo que você vai ficar fora. Eu acho que talvez seja o mais interessante, como você fez. E questão, assim, plano de saúde, né? Que envolve muitos gastos. Muito. Às vezes a gente fala que só o bebê tem gasto. Mas na gestação tem muitos gastos, Muitos. Não é isso? Eu Não até me assustei. Eu até me assustei com esses gastos, mas até voltando no que você falou, primeiro ponto assim que eu aprendi na maternidade, duas coisas que eu aprendi muito antes mesmo do Henrique chegar. Primeira coisa é a questão da culpa. Que é uma coisa que acompanha a mãe, que a gente vê isso, de que as pessoas falam, mas é uma culpa eterna. E aí as pessoas até falam comigo, você não viu nada ainda. Porque quando a criança nascer, é aí que você vai ver a questão da culpa. E aí, esse é o fato. Porque tem como a gente falar aqui para as pessoas que estão no momento que eu tô ali casada, eu tenho esse tempo para me planejar, então eu dou o direcionamento. Tem como você se planejar para você viver essa fase, assim, de uma maneira maravilhosa. Mas também tem aquelas pessoas, aquelas mães e aquelas famílias que aconteceu. A minha primeira foi assim. Então, aconteceu. A gente tava ali, tinha o risco de poder fazer tal. Aí, se eu falo esse discurso do planejamento para essa pessoa que tá no meio do furacão, no meio do caos, ela vai se culpar. Ela vai ficar desesperada, ela vai sentir esse peso muito grande. Então, esse primeiro ponto é... Se você tá na fase, tudo depende, toda vez que alguém me pergunta assim, Lara, qual é o melhor investimento? O que é a melhor, o que eu posso fazer de melhor com o meu dinheiro? O que é o melhor? Depende. Quem é você? Em que momento de vida você tá? Você tá ali na fase que você ainda não casou? Você tá na fase que você tá namorando? Você tá na fase que você já tá casada há uns anos e você já tem uma certa previsibilidade em relação à sua renda? Você e seu marido, vocês falam sobre dinheiro? Entender o contexto, né? Entender o seu contexto, pra você tirar essa culpa e entender assim, eu tô partindo daqui, e aí, no meu caso, é uma coisa que a gente vai fazer assim. No caso da Jaqueline, vai ser uma outra coisa que a gente vai fazer. No caso da Bianca, vai ser outra coisa. Então, é entender essa individualidade. E até por isso que eu não concordo muito com aquelas fórmulas prontas quando a gente vê em relação a finanças. Que, você vai colocar ali 70% para sua despesa, 30% para o seu investimento. 50, 30, 20. Não! Peraí, em que momento de vida você tá? Às vezes é melhor do que você só investir para o futuro, você investir no seu presente, você investir em você para você aumentar a sua renda. Então, tudo depende de onde você está agora. Se nós estamos falando com mulheres que podem se planejar, eu vou contar um pouco de como eu fiz. Eu preparei a empresa, que era uma empresa que dependia 100% do meu atendimento, e eu comecei, a LM dentro de casa, então foi uma resposta de Deus também. Eu queria saber eu já trabalhava no mercado financeiro, mas eu queria saber qual era o meu propósito, porque eu não via que aquilo que eu fazia, da forma que eu fazia, era realmente aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Então, eu comecei esse processo de procurar qual é o meu propósito, o que eu posso fazer, e eu me organizava financeiramente já muito bem. Porque quando eu casei, em 2019, eu tinha aquela crença de que, eu preciso de mais dinheiro para eu conseguir me organizar financeiramente. Eu aqui com um salário de R$2.000, eu não consigo me organizar. Com um salário de R$3.000, eu não consigo me organizar. Só que aí eu vi o meu salário indo para 4, indo para 5... E eu continuava sem organização financeira. Eu trabalhava ali na parte de investimentos e tudo mais, e seguros. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso me organizar. E me organizei. E aí nisso, meses depois eu fazendo um propósito, um ano depois, eu fazendo um propósito com Deus, uma cliente me perguntou assim, Lara, como você se organiza financeiramente? E aí eu falei com ela, eu me organizo com um aplicativo, assim, sabe, muito simples pra mim, sempre foi. Aí ela virou pra mim e falou assim, me ensina. Aí eu, te ensino. E foi assim que eu comecei, como uma renda extra. Eu era CLT, que eu sei que é o caso de muitas mães que estão aqui. Eu era CLT e, assim, trabalhava até 6 horas da tarde e começava os atendimentos ali. Chegava em casa, jantava e começava os atendimentos. E comecei dentro de casa e tudo mais, e foi crescendo. Eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu, parecia uma varanda. Olha só, eu acompanho faz tempo. Eu gravava na varanda. E assim, eu trabalhava como CLT durante o dia, só que aí à noite eu fazia os atendimentos, só que eu também era o jurídico, eu também era o marketing, eu também era a pessoa que atendia, eu fazia tudo. Então foi uma rotina assim que eu vivi que foi bem conturbada. Só que eu montei o plano. Eu falei assim, tudo que eu fizer de consultoria, eu vou juntar pra minha reserva, pra eu poder pedir demissão e fazer minha transição de carreira.
Que eu sei que é uma coisa que muitas mulheres querem Desejam. fazer quando elas estão se planejando para poder ter uma flexibilidade de horário maior. Que é uma coisa que eu tenho hoje, que eu vou ter agora no meu puerpério, e que foi uma coisa que foi construída. Então, de tudo isso, que eu acho que a gente vai aprofundar mais em alguns pontos, o ponto principal que eu acho que é legal a gente falar para mães e mulheres que estão se planejando para engravidar, é que você pode construir o futuro que você quer viver. Não aceite que simplesmente a minha vida assim, eu sou a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim. Vou ser sempre Pra assim. Lara é mais fácil, pra fulano é mais fácil, porque, não, tem o marido ali, tem o pai, tem o não. Não, cara, assuma o papel assuma a responsabilidade mesmo pro seu futuro. E se a gente tirasse todas essas crenças limitantes que tem na nossa cabeça, de que eu não consigo, de que pra mim é diferente, o que você faria? O que realmente arde no seu coração? E aí a gente começa um passinho depois do outro, sem se comparar e sem se culpar. Que eu acho que isso é o mais importante, né? Maravilhoso. O Paulo Vieira tem um livro, né? O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é ótimo. Fala justamente sobre essa parte final que você estava explicando mesmo. A gente chamar pra gente a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a gente e o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade, sem comparação e tudo mais. E é muito legal. Essa questão de transição de carreira, né? Sair do CLT, montar um negócio próprio, realmente, como você comentou, é o sonho de muitas mulheres. E quando vem a maternidade, muitas delas, inclusive, desanimam de voltar ao mercado de trabalho, querem ficar, né? Estão na licença maternidade, mas querem ficar dentro de casa porque não querem deixar o filho numa creche ou deixar com alguém. E aí, hoje eu vejo que o cenário está muito favorável para essas mães, né? A gente tem inúmeras possibilidades hoje em dia dessa mãe poder trabalhar de casa. A internet ajuda muito. Hoje eu vejo, assim, inúmeras formas de renda ou renda extra, se a pessoa estiver ali recebendo, né, o seu auxílio. Enfim, eu vejo isso como, assim, uma porta realmente. E às vezes as pessoas têm a impressão, você vai saber mais que eu, que o mercado às vezes está saturado, ou que não tem espaço para todo mundo, porque já tem muito, ou influencer, ou gente que vende brigadeiro, ou gente que faz algum serviço, as pessoas, né, já vêm com essa desculpa ou com esse empecilho e acham que não vão conseguir. E eu vejo muito você falando agora, isso, que você foi lá, mesmo com, né, todo seu trabalho, mesmo com toda a sua jornada de esposa, que não é fácil, tá, gente? Marido às vezes dá mais trabalho que filho, só um PS aqui. Você ainda deu a volta por cima. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem que a gente tem que deixar para as mães que estão acompanhando a gente. Que se acontecer uma gravidez, mesmo que inesperadamente, aproveite esse momento ali. Se você tem planejamento, tem esse sonho, na verdade, de começar um negócio próprio, aproveita esse momento, gente. Pesquisa formas de você ganhar dinheiro, formas de trabalho, formas de você trabalhar de casa para estar mais com os filhos, que eu acho que isso é sensacional. E agora, voltando para esse assunto dos gastos, você vê que existe, assim, muita modinha, muita coisa que às vezes é supérfluo. Como que a mulher ela pode equilibrar isso, assim? Como que eu posso, realmente, sei que eu posso investir nisso ou naquilo? Eu percebi isso na filtrar, prática, né? Agora, porque assim, o ponto principal da maternidade é que eu vejo que as pessoas às vezes tratam como um sonho, só que esse sonho, ele acaba virando um pesadelo. Porque eu quero realizar o meu sonho, custe o que custar. E isso não só na maternidade, isso às vezes no casamento, isso às vezes na viagem. Eu tenho o sonho de ir para as Maldivas. Eu vou realizar esse sonho, custe o que custar. Eu não vou me planejar para depois realizar. E nessa de realizar no custe o que custar, o que eu percebo? As pessoas, elas ficam cada vez mais reféns do próprio dinheiro. Elas ficam reféns da própria vida. Quando eu falo de vida abundante, eu tô falando de uma vida de liberdade. Eu não tô falando de uma vida que você é refém do seu trabalho, refém daquele dinheiro que você faz. Você é livre. Você é livre pra você poder... Gente, hoje de manhã, sabe o que eu passei a manhã fazendo?
organizando a minha casa, limpando o armário da minha casa, porque tinha uma personal organizer, tinha minha funcionária de casa, a personal organizer e eu lá. Aí teve um momento, assim, de contemplação que eu fiz, juro, isso aconteceu hoje de manhã, porque eu sou tão workaholic, eu sou uma pessoa que acordo, vou pro escritório, e quem acompanha minha rotina sabe. Só que hoje de manhã, na hora que eu tava, nossa, as pessoas vão até brigar comigo, eu grávida de 9 meses, em cima de um banco, mas eu tava com um Vanish numa mão, um sapólio numa mão, um pano em outro, limpando um armário ali, que toda vez que na hora que eu abria, tava desorganizado, aquilo me tirava do sério, toda vez que eu ia trabalhar. Na hora que eu tava ali, ouvindo um louvor, eu falei assim, caraca, 11 horas da manhã, e eu tenho a liberdade de, numa quarta-feira, eu tá aqui, fazendo aquilo que eu não queria estar em outro lugar. Só que eu, de tarde, vim pra cá, agora eu vou pro escritório e vou fazer essas outras coisas. Então eu vejo o planejamento e o dinheiro como a liberdade. E não é a liberdade só de você fazer uma viagem. É a liberdade de você fechar a sua agenda e ficar em casa de manhã com seu filho. É a liberdade de você poder simplesmente... sabe aquela época que a gente não saía de férias só quando a gente ia viajar? Que a gente ficava em casa, que a gente tinha mente... mais vazia de coisas. Então, é essa liberdade que as pessoas estão perdendo por viver no custe o que custar. Então, como que a gente soluciona isso? Trazendo planejamento. Quando você pensa na maternidade, são vários estágios, várias etapas. Eu errei uma coisa dos meus planejamentos de gastos que ninguém me falou. Porque eu pensei muito nos maiores gastos. Então, vamos falar assim de gastos que eu tive na maternidade. Ali, logo que você descobre, gastos que não são tão grandes que normalmente a gente joga no orçamento mensal. A descoberta, contar pro pai, as camisetas, se você quiser fazer um ensaio fotográfico, ali essas coisas. Eu fiz um chá revelação. Foi o único, assim, de tudo, o único... Eu não vou usar a palavra arrependimento, mas quando eu olhei o tanto que eu gastei pra fazer o chá revelação, com outros gastos que eu tive na maternidade, eu parei e falei assim, que pra mim, pra mãe que eu sou, pra pessoa que eu sou, eu falei, cara, não faz sentido eu ter gastado isso. E por que eu gastei isso? Porque faltou planejamento. Porque a minha mãe ia fazer uma cirurgia, eu queria fazer antes dela fazer a cirurgia, e aí eu fiz meu chá revelação, acho que com 9 semanas, e aí foi aquela doideira e tudo teve que ser correndo. Levado pra emoção, né? Eu não consegui me planejar, e aí, olha que coisa assim, não é que faltou o dinheiro. Tinha o dinheiro pra fazer. Só que eu falei, precisava ter gastado isso? Porque no final das contas, o que eu gastei no meu chá revelação foi basicamente a mesma coisa que eu gastei no meu enxoval dos Estados Unidos. Aí eu falei, gente, peraí, será que faz sentido? E aí que entra você saber o que é importante pra você. Porque eu sei que tem muitas mulheres que o chá revelação é importante pra elas. E tá tudo bem. Desde que você saiba quem é você com os seus gastos. E você só consegue saber quem é você com os seus gastos quando você olha o todo. Então, no primeiro, falando de gasto de Henrico, né, no primeiro trimestre, foi mais isso. Eu escolhi, né, por fazer toda a parte de saúde de forma particular. Então, mesmo tendo plano de saúde, então, minha médica, minha obstetra é particular. As ultrassons que eu faço estão sendo todas feitas de forma particular. Isso também por um cálculo da minha hora. Porque eu sei que às vezes você vai fazer alguma coisa ali pelo plano, talvez como normalmente o médico, ele precisa atender um volume maior de pessoas, então acaba atrasando, e aí, poxa, eu vou ficar esperando ali? Não, vou fazer o cálculo aqui, é melhor eu pagar pra fazer isso de forma particular. São essas, por isso que eu falei que tudo depende de onde você tá saindo e qual é a sua realidade. Segundo trimestre, maiores gastos. Enxoval, seja enxoval de quarto, enxoval de roupa. E eu me planejei pra isso, eu vou gastar tanto, eu fiz um enxoval redirecionado, então eu contratei uma pessoa lá de fora, lá dos Estados Unidos, ela ia nas lojas, fez todas as compras pra mim, eu falei, olha, eu quero gastar X. Gastei X, gastei certinho, tudo, só que eu não contabilizei gastos agora no terceiro trimestre, que não são grandes, mas que fazem diferença. Tipo assim, uma cadeirinha do carro, é R$1.000, R$2.000. Uma banheirinha a banheirinha mesmo que ele vai tomar banho. É 300, R$500. É uma outra coisa, que aí de 300, 500 e 1.000 e isso deu um valor alto, que eu me assustei, que aí eu tô dando essa dica pra todo mundo. Eu falo, olha, leve em consideração os gastos do terceiro trimestre. Mas o ponto geral foi o quê? Mesmo tendo gastado um pouco a mais do que eu esperava no terceiro trimestre, como eu tenho controle das minhas finanças como um todo, e não só a categoria Henrico,
eu soube, olha, amor, não dá pra gente fazer isso aqui esse mês. Vamos fazer isso aqui no mês que vem? Olha, amor, não dá pra gente jogar isso aqui pra novembro. Vamos jogar pra dezembro? Sabe uma coisa? Eu fechei o pediatra. Porque às vezes as pessoas... Eu gosto de dar esses exemplos da minha vida, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa tão inalcançável que... Não, pra que eu vou fazer isso? Fechei o pediatra, disponibilidade da sala de parto e os primeiros 30 ou 60 dias ali, que ela vai em casa fazer as consultas. E aí ela me mandou o link nessa semana, eu falei assim, então, eu posso passar o meu cartão na sexta-feira? Porque meu cartão vai virar, e na hora que meu cartão virar, vai vir pro meu orçamento só de dezembro. Aí ela, não, Lara, fica tranquila. E sabe o que eu vejo das pessoas? As pessoas às vezes acham que isso, não. Tem vergonha, né? Eu tenho vergonha da pessoa achar que eu não tenho dinheiro. Gente, eu tenho dinheiro, mas eu não vou sacar da minha reserva de emergência se eu posso esperar 3 dias pra passar o meu cartão. Só que eu só consigo ter essa noção de que eu posso pagar esse mês, de que eu posso pagar no próximo mês. E eu tô só lembrando aqui, a marcenaria, aconteceu um problema lá, a marcenaria teve que ficar um valor a mais. Aí eu falei com o Leandro assim, o meu marceneiro, eu falei, Leandro, olha só, esse mês eu não posso te pagar, toma aqui o que eu tinha feito. Mês que vem agora, quando entrar dia 15 de novembro, eu te passo o restante. E tá tudo bem, gente. Por quê? Porque eu consigo visualizar como um todo, e aí eu não realizo os meus sonhos, custe o que custar. Eu realizo os meus sonhos, mas dentro do planejamento, também das outras fases da vida. Porque, poxa, daqui a pouco a gente vai querer voltar a viajar. Ano que vem eu quero trocar meu carro. Eu quero trocar meu apartamento. Ano que vem ou no próximo. Tá tudo bem. E eu também quero ter outro filho, um atrás do outro. Tem como a gente viver o E. Só que as pessoas, elas têm tanto tabu em relação ao dinheiro, que elas acham que é só viver o ou. Ou eu troco meu carro, ou eu tenho um filho, ou eu viajo todo ano, ou eu tenho uma casa. Não, porque não tem como, porque tem que ser financiado. Não, peraí, gente. Com planejamento, a gente consegue viver o E. Muito bom. Nossa, você foi falando várias coisas que também foram vindo na minha mente, sabia? Enquanto a gente ouvia você falar assim. Primeiro de tudo, eu preciso pontuar uma coisa importante. Não sei se você já escutou. Tem um mito, assim, talvez não sei se é um ditado, mas já ouviu falar sobre o passarinho que tá arrumando o ninho? Não. Porque você estava falando de faxina e... Ai, meu Deus do céu! Olha, quando eu estava para ganhar minha primeira filha, eu comecei a faxinar a varanda de casa. Eu falei, nossa, a varanda tá muito suja, eu preciso faxinar essa casa, tá me incomodando. Comecei a faxinar a varanda do nada. Nunca peguei pra limpar a varanda da casa. Eu comecei a faxinar. Aí eu postei no Instagram, todo mundo, ih, vai nascer. Isso é coisa de passarinho arrumando ninho para o filho chegar. Na madrugada eu entrei em trabalho de parto. Ai, assim, meu Deus do céu. E hoje tem outra coisa, que eu não acredito nessas coisas, mas diz que vira a lua hoje. Tem isso também, né? Vai que isso vira um corte que o neném nasceu, já entendeu? Pensou? A assessora já tá ali apavorada, pensando assim, tanto de coisa que a Lara tem que fazer antes do neném nascer. Mas assim, né, com a minha segunda isso não funcionou, mas todo mundo fala que é mais ou menos isso. A lua também não bateu, né? Mas, sobre o planejamento, e você falando assim, né, às vezes aquilo é a realidade da pessoa, né, às vezes você prefere fazer um chá revelação porque é um sonho do que um enxoval. Uhum. E às vezes também... A realidade da pessoa, assim, já é o segundo, terceiro filho, ou já é o quinto neto, né? Já tem os primos ali que vão herdando as coisas, vão passando as coisas. Às vezes a pessoa consegue economizar numa parte, né? E realizar em outra parte. Eu vejo muito isso, assim. Então, por exemplo, na minha primeira filha, eu também cometi esse erro. Fiz um chá revelação, assim, ó, com cavalo, com drone, com isso, que eu falei, misericórdia. Quando a gente coloca na ponta do lápis e vê, eu falo, gente, saiu do controle o negócio, eu me empolguei. Aí na segunda filha, eu falei, não quero isso. Eu quero investir em outra coisa e quero uma descoberta também mais simples, acho que foi demais. Aí fiz a revelação, eu, meu marido, minha filha, um bolinho, sessão de fotos, foi maravilhoso. E esse gasto, o que a gente fez? Vamos no final de ano. Minha filha estava prevista, segunda filha, para fevereiro. Falei, vamos todo mundo em dezembro para Disney. Eu não tive enxoval fora na primeira filha, nem nada. Compro umas coisinhas que eu quero, passeio com a família, economizo de um lado e consigo gastar de outro lado. Eu acho que essa é a vantagem ali de você analisar a sua realidade. Mas tem um ponto também que a gente conversa muito, eu converso muito com a Jaque, minha cunhada, minha sócia e tudo, mas eu falo muito com a Jaque isso. Será que se eu não tivesse feito
talvez teria se arrependido. Entendeu? Esse é o ponto. É que, beleza, é fácil eu falar agora que eu fiz. Então, o ponto principal de tudo é levar em consideração quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e conseguir, sabe, sair do momento, da emoção e olhar o todo. Como você falou, não, meses depois dava pra gente ir nos Estados Unidos, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, se eu sair desse momento aqui que eu tô na emoção e eu tentar racionalizar o processo mesmo, nem tudo na vida a gente vai racionalizar, porque às vezes a gente tem que... O dinheiro também, a liberdade, o dinheiro é pra isso, é pra gente viver um pouco de emoção também. Né? Não é, nem tudo é só sobre a parte ali que, isso aqui é melhor financeiramente. Não sei se você já ouviu as pessoas falando assim, é melhor eu financeiramente alugar uma casa do que comprar uma casa? É melhor eu financeiramente eu fazer isso? Mas às vezes a gente tá falando de sonho. Praticamente todos os meus clientes, a gente faz o planejamento da casa própria e tá tudo bem. Às vezes, a decisão financeira era melhor se ele continuasse no aluguel. Só que a gente tá falando de sonho, com sonho a gente não negocia. Só que a gente também não faz custe o que custar. Então, o ponto geral é olhar a big picture que eu falo, é você sair ali como se fosse um drone. Uhum. E você vir aqui, a gente quer fazer essa questão do filho, a gente quer ter filho, a gente quer ter a questão da empresa, a gente quer ter isso, quer ter aquilo. E lembrar sempre uma coisa. Nas finanças, a ordem dos fatores altera o produto. Então, vou dar um exemplo meu, só que, novamente falando, que eu tive como me planejar. Tem pessoas que não conseguem se planejar. Eu casei, e aí, depois que eu casei, eu fui para essa questão da empresa, de montar a empresa. E quando eu fui montar a empresa, eu já pensava em montar uma empresa, quando eu tomei a decisão, né? Pra não depender de mim. Então, eu falo muito sobre plantio e colheita, mas todo esse plantio, ele foi intencional. Se eu chego hoje aqui e falo com você, as pessoas me perguntam assim, Lara, quanto tempo você quer ficar de licença maternidade? Cara, eu não tenho isso, porque assim, eu não tenho obrigação de voltar pro escritório para atender clientes, porque hoje eu já tenho um time de consultoras treinado por mim, que treina, e assim, com todo respeito, isso é muita bênção, mas isso não é sorte, cara. Isso foi plantio, isso foi eu que fiz. Entendeu? Nos últimos meses, desde que eu descobri que eu tô grávida, desde o ano passado a gente já tem outras consultoras, mas no momento que eu descobri que eu tava grávida, eu falei assim, cara, a gente precisa de colocar mais gente no time de consultoras, por quê? Não pode depender só de mim. Primeiro ponto, porque se depender só de mim, eu vou ter um teto, que eu não consigo ter esse atendimento para tantas pessoas. E segundo ponto, eu quero quero construir uma empresa que vai me liberar. Eu quero ter liberdade dentro da minha empresa. Então, foram os últimos meses de muito... Quem me acompanha no Story vê muito treinamento, contratação, pegando as pessoas e treinando, e indo, e com paciência, e pega do zero, e treina, e faz, e tararararara, pra hoje... Eu tô lá na rede social, clica aqui, vem fazer uma consultoria com a gente. Hoje a gente tem uma pessoa que faz esse primeiro atendimento, entende qual é o melhor tipo de consultoria pra você. Nós fizemos nesse meio tempo, né, eu descobri que eu tava grávida em março. Em maio, nós fizemos uma virada de chave na empresa. Então, a gente fez uma virada de chave de modelo de negócio, que agora, ao invés de você ir lá e pagar uma consultoria para 6 meses, não. Eu entendo que é como se fosse ali o seu contador, que é como se fosse o seu psicólogo. É aquela pessoa, o consultor financeiro é aquela pessoa que precisa estar com você o tempo todo, porque primeiro vem o projeto do casamento, depois vem o projeto do filho, depois vem o projeto da casa. Só mudando, né? Você precisa de dinheiro e de planejamento. Então, quem é que vai te acompanhar durante todo esse processo para você tomar as decisões? Então, olha que sacada que a gente teve. Viramos o modelo de negócio. Então, agora o cliente ele não paga mais um valor cheio para fazer a consultoria. Ele paga uma mensalidade, que às vezes é o que ele gasta na pizza. Tem planos a partir de R$250. Pensa, para você ter um consultor financeiro, para você tomar as decisões junto com você. Então, fizemos toda essa mudança, e eu tô falando isso como exemplo, porque além das mulheres que querem sair do CLT e querem ir para ter alguma coisa dentro de casa, eu, particularmente na minha rede social, eu falo muito para empresárias, autônomas, aquela mulher ali que ela é nail designer, aquela mulher ali que ela é design de sobrancelhas, aquela mulher que é uma médica, que vende a hora. Depende do atendimento. E não consegue enxergar como montar um negócio mesmo, um modelo de negócio, que não dependa 100% da sua hora. Seja você atendendo mais pessoas, que a gente tem o digital, que você consegue ter ali turmas e grupos, ou seja, você abrindo mesmo esse leque para ser empresária e conseguir colocar mais pessoas para atender.
de acordo com a sua metodologia, é conseguir se visualizar e aí fazer esse planejamento, que foi o que eu fiz. Fiz o planejamento ali da empresa, fiz o planejamento agora dessa saída, e aí a gente vai, cada passo, indo pro próximo nível. Só que é sempre assim, eu acho que o segredo de tudo é a gente não tomar decisões baseado naquilo que a gente vive hoje. Porque as pessoas, elas tomam decisões só baseadas no que elas sentem hoje, no que elas querem hoje, no que elas estão motivadas hoje. Se eu tô motivada, eu vou pra academia. Se eu não tô motivada, eu não vou. Se eu tô motivada, eu guardo dinheiro. Se eu não tô motivada, eu não vou. Tô sentindo. Será que eu tô sentindo? Não, cara. Peraí. Hoje, a minha realidade é essa. Eu olho ali pra minha conta bancária, eu olho pro meu tempo. Essa é a realidade. Mas peraí. Quem é a Lara que eu quero ser em 2030? Está finalizando 2025. E é uma pergunta para as pessoas se fazerem. Quem é a pessoa que eu quero ser em 2030? Onde eu quero estar? Eu quero ter filho. Eu quero ter uma empresa. Eu quero estar casada. Talvez não é casada ainda. Eu quero ter a minha casa própria. Show. Então, se eu sei quem eu sou e se eu sei onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer? Qual é o plantio que eu preciso fazer? E, às vezes, esse plantio, ele vai ser abrir mão de uma renda rápida. Daquela renda que é muito mais fácil eu lotar minha agenda de atendimento. Daquela renda que é muito mais fácil eu fazer isso agora, que é o que está acontecendo, do que planejar, é o que está me sendo apresentado, do que eu planejar essa vida que eu quero viver. Então, dá trabalho, mas vale a pena. Esse é o ponto. Porque você, de fato, desfruta disso depois, né? Isso é sensacional. Agora, eu quero entrar com você num assunto, assim, específico de algumas coisas que acontecem no mundo materno. Por exemplo, a gente vê hoje muitas empresas de recompra, de aluguel, tem aluguel de brinquedo, de itens de maternidade, esses brechós infantis. Isso também pode ser uma forma que a mãe ali pode fazer, não é uma renda extra, né? Mas assim, de repente, porque a necessidade dela naquele momento é um brinquedo específico até 3 meses. Aquilo ali não vai servir para ela mais. Então, talvez essa seja uma opção nessa venda, ou partir para aluguel. Como que a gente analisa isso? Tem alguma forma, assim, da gente calcular isso de alguma forma? Vou usar por X meses, será que vale mais a pena eu comprar, investir? Com toda certeza. E eu vou te dar um exemplo até fora da maternidade, porque a gente consegue visualizar. Hoje, o carro que eu uso é um carro de aluguel. Eu alugo um carro. Lara, alugar um carro? Sim. Eu fui fazer a conta e eu vi que se eu fosse comprar um carro, todos os custos que eu teria, a gente precisava de um outro carro na família, mas num segundo carro, custo de IPVA, custo disso, custo daquilo, cara, eu vou onerar... eu vou onerar a minha despesa. Agora, eu não quero isso. Eu quero pagar uma mensalidade só. E lá dentro ter tudo. Eu consigo andar com um carro zero que não vai me dar problema de manutenção, não vai me dar problema de nada, pagando só uma mensalidade? Consigo. Só que aí a gente tem que perder um pouco, que é até um ponto aqui, que vai um pouco até pro ego, que é essa questão do é meu, que tem muita gente que tem. Eu não posso... Nem só da assinatura, tá? Às vezes é ganhar coisas das pessoas. Eu recebi uma mensagem no direct que eu tô nessa fase que eu tenho 2 sobrinhos meninos, então ganhei um monte de coisa da minha cunhada. Ela vai me dando ali coisas que meus sobrinhos usaram às vezes uma vez, e ela vai me dando as coisas, eu lavando. Eu postei isso um dia, aí uma pessoa falou assim: gente, tá vendo? Ela falando dessa forma comigo, né? Você, rica, usando as coisas dos outros. E eu tenho a minha irmã aqui, não aceita nada de ninguém, porque tudo ela precisa comprar. Então, assim, é tirar esse pensamento da posse. Não, gente, tá tudo ótimo. Mesmo com planejamento financeiro, eu quero ganhar, quer me mandar presentes, mande presentes. Eu uso de novo, dá tudo certo. Só que trazendo essa questão da assinatura, do brechó, da venda, sensacional. Porque muitas vezes você fica com um negócio ali parado, dentro de casa, e pelo que eu tô vendo, assim, tem muita coisa que você usa pouco, aí vou guardar pro segundo filho, show. Só que se tem como você fazer esse dinheiro girar, é melhor dos mundos. Muitas mães também com essa questão de roupa. Então, eu tenho roupa ali no meu guarda-roupa que eu não uso há não sei quanto tempo, ou comprei alguma coisa durante a gestação que depois da gestação não quero nem ver mais. Cara, tem como você fazer uma renda com aquilo?
Vamos fazer. Uma coisa, por exemplo, que eu não comprei, porque eu sabia que teria a possibilidade de alugar, foi a bomba de extratora de leite. Porque na hora de eu fazer a escolha lá, tem essa que ela é portátil, tem essa que ela é mais forte. Mas se você precisar de uma bomba, mas se você tiver uma... Mas se você... Gente, não vou tomar essa decisão, não vou gastar esse dinheiro agora. Lá na frente, eu tomo a decisão. E aí, aqui em Vitória, tem a possibilidade de você alugar ou não. Se eu perceber que eu preciso comprar depois, tá tudo bem. Um ponto, que a gente tava até conversando isso na vinda pra cá, é que eu vejo que tem aquele livro Ansiedade, o Mal do Século. É que as pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas. E isso é um problema muito grande. E aí, você junta todos os hormônios, tudo aquilo que você tá passando na gestação e tal, com a ansiedade, cara, isso vira um problemaço. Porque você acaba antecipando... O que é a ansiedade, né? É o excesso de futuro. Então, você acaba antecipando um futuro que é incerto, que pode não acontecer. Que pode você estar ali sofrendo hoje por alguma coisa que não vai acontecer. E tem um dado, assim, não sei dizer, mas existe um dado que X% das coisas que passam pela sua cabeça nunca vão acontecer. Não acontecem. Então, assim, se na compra, na hora de eu fazer o meu enxoval, na hora de eu tomar as decisões ali com meu filho, eu tiro esse fator ansiedade, isso é difícil, mas a gente vai falar sobre como fazer isso. Mas se eu tiro o fator ansiedade, se eu tiro esses medos que podem não acontecer, eu vou ter ali muito mais tranquilidade para eu poder tomar as minhas decisões. Lara, como tirar o fator ansiedade? Primeiro, tendo controle do seu dinheiro. Uma das coisas que mais deixam as mulheres e as pessoas ansiosas é a falta de controle financeiro. Porque como eu vou tomar uma decisão, se eu posso ter a pediatra ou não, se eu posso pegar a disponibilidade da médica ou não, se eu posso colocar meu filho na natação ou não, se eu não tenho controle do que entra, do que sai, de como que eu vou organizar as minhas finanças. Então, a primeira coisa, controle suas finanças. Segunda coisa que tira a ansiedade, um gasto que eu coloco no orçamento de praticamente todas as minhas clientes. Gasto com o psicólogo. Vai pro psicólogo, vai fazer um acompanhamento, vai conversar. Porque às vezes tem coisas que o nosso marido não entende aquilo que a gente tá falando. Tem coisa que, às vezes, amigas não entendem. Porque, querendo ou não, todos nós colocamos uma projeção pessoal quando a gente vai dar um conselho pra uma pessoa. Então, eu dou um conselho pra alguém, mas eu tô com aquela minha projeção do que deu certo pra mim. E você não é uma pessoa que estudou para não colocar uma projeção pessoal, mas sim entender o contexto familiar, o contexto do passado, o contexto futuro, o contexto hoje, pra te direcionar. Então, isso é uma coisa assim, psicólogas boas, coloque no seu orçamento, porque você vai ver como que isso vai tirar essa ansiedade, você vai colher frutos disso, sabe? É controle financeiro, e o controle financeiro te proporciona ter o dinheiro para o psicólogo, entendeu? Eu acrescentaria uma outra dica, que é o seguinte, não se comparar. Porque as pessoas ficam olhando na internet hoje em dia, né? Aqueles influenciadores com muitas coisas que ganham, né? Das marcas e as coisas mais high-techs possíveis, mais atualizadas e tal. E ela fala, eu quero isso. Eu quero isso, porque isso é bom, porque isso... Às vezes o influenciador nem usa, né? Tá postando porque tá recebendo. E ela fica, não, porque eu quero, que tem. Então, às vezes, as pessoas ficam nessa comparação, né? O não se comparar, eu traria também para essa questão de saída automático. Porque o que eu vejo muito acontecendo? Uma decisão que eu tive que tomar, a decisão do meu carrinho. De carrinho de bebê mesmo, pra eu poder passear com o Henrico. Quando eu fui tomar a decisão do carrinho, eu tenho um grupo de amigas que estão grávidas e uma amiga que já ganhou neném e tal. Nós, todo mundo conversando, todo mundo comprou o mesmo carrinho. Não, porque tem que ser um carrinho compacto. Não, porque tem que ser um carrinho que vai no avião. Não, porque tem que ser um carrinho, tem que ser. E aí tem uma característica minha que, ao mesmo tempo que é uma característica muito boa, uma característica que às vezes me dá um trabalho, é porque eu sou inconformada e curiosa. Eu sou inconformada, assim. Eu não... Você fala um negócio comigo, às vezes, se você não conseguir me convencer, tanto que quem presta serviço pra me convencer que... a Dani, que faz minha fisioterapia pélvica, ela passa cada uma comigo. Porque eu falo assim, mas por que eu tenho que fazer essa posição? Por que eu tenho que fazer? Eu sou igual aquelas crianças de 5 anos, por quê? Cientista, né? O cientista é assim, as coisas surgem por conta da dúvida, né? Tem que ser assim. Por quê? E aí, no carrinho, todo mundo... não, tem que ser o carrinho compacto, tem que ser o carrinho assim, tem que ser... Aí eu tava lá já comprando o carrinho compacto. Aí eu parei e falei assim, por quê? Peraí.
Eu não pretendo viajar com um bebê muito pequeno. Eu pretendo passear na praia, mas aqui é muito paralelepípedo. Mas aqui é isso, eu não pretendo ficar botando carrinho, tirando no carro e tal. Aí eu comecei a estudar sobre o carrinho que eu queria comprar. Aí eu descobri que existem carrinhos compactos, eu descobri que existe o carrinho que é o trambolhão, aquele grandão que pra você desmontar, você precisa desmontar. Descobri que tinha entre 8 e 80 um número no meio, que é um carrinho que você desmonta com uma mão só que ele não é tão compacto que não vai no avião. Aí eu descobri que tem um carrinho que é bidirecional, porque você tá indo com o neném, o sol tá de um lado, você consegue depois virar de uma forma muito fácil e fazer aqui. Descobri que tinha um carrinho assim, assado e tal. Aí eu comecei a estudar e aí eu tive essa curiosidade. E eu fiz realmente, tem até o conteúdo disso que eu postei no meu Instagram, eu fiz uma série, Gastos da Maternidade, pra postar essas coisas que ninguém me falou. Que tinha como a gente calcular, que tinha como você olhar pra sua realidade. Quando você sai do automático, você consegue olhar aquilo que realmente faz sentido pra você. E aí todo mundo comprou o mesmo carrinho e eu comprei um carrinho diferente. Porque na minha realidade do meu marido, é diferente. E tá tudo bem. Você tem que saber, eu acho que aquilo que a gente falou ali no início, é muito da sua individualidade, assim, sabe? Qual é a sua individualidade? Só que as pessoas, elas estão vivendo hoje em dia tão no automático, sem saber quanto eu ganho, sem saber quanto eu gasto, sem saber quais são os meus sonhos. Sabia que esse é um dado até interessante da gente trazer? Quando a gente começa uma consultoria financeira, uma das primeiras perguntas que a gente faz, quais são os seus sonhos? Essa visualização que eu falei, pra você ter em 2030, daqui a 5 anos. Todo mundo trava. Todo mundo assim, 90% das pessoas travam. Mas veja bem, mas peraí, será que eu sei? Eu não sei. Não sei o que eu quero. E aí, aquele negócio que, eu não sei se foi Alice, se foi Peter, sei lá quem é que fala. É Alice, eu acho. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. O gato de Alice. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Aí eu tô hoje num trabalho, eu tô amanhã numa outra coisa, eu tô amanhã numa outra coisa. Aí eu me comparo. Aí eu quero comprar igual a outra pessoa. Mas por quê? Faz sentido pra você? E aí a gente entra num outro ponto, que é interessante, eu acho, da gente falar, dessa questão da comparação, que muita gente não tá disposto a... Às vezes eu quero engravidar daqui a 1 ano, eu quero engravidar daqui a 2 anos. Eu tô aqui ouvindo, mas eu quero me planejar pra uma próxima gestação e tal. Tem muita gente que não tá disposto a, durante 1 ano, durante 2 anos, reduzir o padrão de vida pra poder fazer uma construção de realmente uma liberdade maior, talvez investir no seu negócio, talvez começar um negócio próprio e tudo mais. Se eu não tô disposto a, durante 1, 2 anos, reduzir o meu padrão de vida pra eu construir algo que é muito importante pra mim, talvez eu me importe mais do que eu imagino com o que os outros pensam. Talvez eu esteja vivendo uma vida ali que eu me importo com o que as pessoas vão falar. Não, porque fulano vai falar que eu tenho dinheiro, mas eu não tô morando nesse apartamento. Fulano vai falar que eu não coloquei meu filho nessa escola. Porque, espera aí, dane-se. O que é importante pra você? O que você e seu marido conversam sobre dinheiro? O que você e seu marido querem pro futuro de vocês? É isso que importa. O que Deus revelou pra vocês e deu o direcionamento do que é importante, do que vocês nasceram pra fazer. Aí a gente começa a calar as outras pessoas e começa a parar essa comparação. Começa a entender que, não, peraí, eu sou uma pessoa, as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, é tudo de uma forma muito individual, e eu vou seguir aqui o que eu acredito que é importante pra mim. E ponto. A gente volta para aquele assunto inicial, né? Da sua realidade e tudo mais, de você olhar para você, pro seu interior. E isso assim, fundamental. E quando você vai falando, vai vindo tanta coisa na minha cabeça, falando, gente, eu preciso marcar uma reunião com a Lara, assim, antes dela ganhar neném. Não, mas pode ficar tranquila, porque... Vídeo chamada, hoje, né? Não, mas olha que hoje, eu já não atendo diretamente no você escritório. Falou, você já... Então, o time de consultoras está lá, disponível para atender todo mundo. Então, Isso não vai ter isso. Ai, a Lara vai ficar durante 3 meses, a empresa vai ficar... Não, gente, não vai ter, graças a Deus, entendeu? Tá todo mundo muito bem capacitado, né? Eu já vou marcar minha reunião logo que acabar esse podcast aqui. Porque eu fiquei pensando, gente, quais são realmente meus sonhos daqui a 5 anos? Eu acho que eu não tenho isso tão explícito na minha mente, mas eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Porque, sabe uma coisa? Às vezes a gente acha que organização financeira e planejamento financeiro é só sobre a pessoa que tá endividada. Sim. E não, a pessoa tá endividada, ela tá devendo um cartão de crédito e ela precisa de ir lá fazer o planejamento financeiro. Só que hoje, assim, graças a Deus, a gente tá vivendo muito mais como... tá muito mais parecido com o que os Estados Unidos já vivem há muito tempo. Que lá nos Estados Unidos é comum
a família ou a pessoa, ela tem a figura de um planejador financeiro para acompanhá-la nas decisões da vida. Então, isso já é normal. Aqui no Brasil, principalmente quando eu comecei em 2019, nossa, as pessoas tinham vergonha de falar que elas estavam fazendo planejamento financeiro, porque, não, se eu falar que eu tô fazendo um planejamento financeiro, as pessoas vão achar que eu tô endividada. E não. Teve uma cliente que ela postou um negócio essa semana que eu achei fantástico. Ela tem uma renda muito boa, ela gasta menos do que ela ganha, ela consegue investir um valor ou outro, assim, todo mês. Só que ela começou a consultoria justamente porque ela precisava renovar a ambição dela. E tem muita gente que acha que ter ambição é uma coisa ruim. E não, gente. Você precisa ter ambição para o que você quer pro seu futuro. Quando você tem uma meta, vai ficar muito mais fácil de você dar os seus 10% a mais, os seus 20% a mais. Se eu viro pra uma médica, por exemplo, e falo com ela assim, olha, esse mês você vai ter que pegar 2 plantões a mais. Ela vai virar, eu não quero fazer isso. Você vai ter que abrir um dia a mais de atendimento na sua agenda. Não, Deus me livre. Eu quero ter tempo. Só que se eu falo com ela que a gente vai abrir esse dia a mais, ou que ela vai pegar esse plantão a mais, porque nós estamos juntando para durante a licença maternidade dela, que é uma coisa que a gente constrói com as empresárias e autônomas, ela tem um sonho de ficar 3 meses fora de casa. Eu conseguir construir essa licença maternidade dela ali na frente, ela vai pegar com gosto. Porque ela tem um objetivo, porque ela tem uma meta. Exatamente. Aí volta. Se eu tô vivendo no automático, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? Com um autônomo, um profissional liberal, alguém que trabalha ali e que, assim, é bom naquilo que faz. A pior coisa que pode acontecer é ele dar certo. Porque quando dá certo, tá bom. Né? Não quer mexer. Eu fiz uma renda aqui de 10 mil, tá bom. Eu fiz uma renda aqui de 15, tá bom. Pra eu ir pra 20 mil reais de renda, não, eu vou ter que trabalhar o dobro, eu não tô disposta a fazer isso. Só que às vezes... Zona de conforto. Só que às vezes são pequenas mudanças que nós podemos fazer, e essas pequenas mudanças, elas vão trazer exponencialidade. As pessoas, elas não estão acostumadas com a exponencialidade, porque a gente sempre leva a linearidade como uma chave da nossa vida. E aí, quando eu falo dos juros compostos, por exemplo, que se você investir R$1.000 por mês em 20 anos, você tem R$1 milhão, as pessoas viram e falam assim, quê? Se eu investir R$1.000 por mês em 20 anos, eu vou ter... Não é possível. Mas o que é isso? Juros compostos. Faz o cálculo aí. Faz o cálculo. 1.000 vezes 12 vezes 20 anos. Você vai ver que você não vai chegar em 1 milhão. O que fez você chegar em 1 milhão? Os juros compostos, a exponencialidade. E a gente também consegue fazer essa exponencialidade com o nosso trabalho. A gente consegue fazer essa exponencialidade com a nossa hora. Mas tudo depende da gente olhar com um olhar mais intencional. Eu preciso olhar com intencionalidade para minha vida, para saber o que eu quero construir. E a partir daí, eu faço essa construção. É o que o Paulo Vieira fala. O primeiro curso de mentalidade, assim, de inteligência emocional que eu fiz foi o método CIS, que a gente passou o final de semana e tal. E desde lá eu trago aprendizados e é isso. É você se colocar como responsável da construção da sua história. Porque é muito fácil a gente dar desculpa. É muito fácil a gente olhar pra outra mãe e falar, não, mas é porque é blogueira. E aí eu falo da comparação não só pra você se culpar e você querer ter. Eu falo da comparação que às vezes acontece também, que é uma coisa que meu marido, ele fica bravo. Ele fala assim, gente, por que essas pessoas estão se comparando? Que eu vejo muito isso. Fulano malhou. Ciclano não fez. Fulano tem isso, fulano não tem aquilo. Não, mas fulano tem isso, porque teve uma que mandou assim no meu direct. Eu falei, gente, minha maior preocupação é privação de sono. Que isso, assim, é minha maior preocupação. Eu tô bem entregue, tá? Tô indo com a cabeça de me entregar realmente. Olha, preparei as meninas da empresa. Eu falei, gente, já me despedi de todo mundo. Já falei assim, tô indo trabalhar ainda, mas falei assim, gente, assume aí. Não depende de mim, não. Eu tô bem entregue mesmo, que era uma coisa que as pessoas que me conhecem estavam com medo de eu não conseguir. Então, consegui, plena. Mas eu tô com muito medo da privação de sono. Aí eu postei isso no Instagram. Aí veio uma pessoa e falou comigo assim, mas Lara, você não vai ficar com privação de sono, não. Você vai ter enfermeira noturna no primeiro mês. Num tom meio assim, quem tem que se preocupar com privação de sono, ela mandou outras coisas, né? É porque eu apago da minha mente isso. Num tom meio assim, aí vem 2 lados. Você é privilegiada aqui. Primeiro ponto, isso é mérito de quem? Quem foi que se planejou pra engravidar num momento que tem condições de pagar uma enfermeira noturna
pra poder... Eu sei que soa como um pouco de arrogância isso, e as pessoas, às vezes, elas batem o olho e elas repelem. Só que, cara, é sobre a construção. É a mesma coisa que as pessoas viram e falam assim, fulano emagreceu, tá usando Monjaro. Isso é mérito de quem? Que tem dinheiro pra pagar, que tem como fazer o tratamento, que tem como fazer? As pessoas falam como se fosse um demérito. Só que tem coisa na nossa vida que pode facilitar a nossa vida. E o dinheiro, ele tá aí? É pra isso. É uma coisa que pra mim é muito óbvia. Mas aí, o outro lado da moeda, se eu não tenho essa possibilidade, cara, não vou olhar pra outra pessoa falando que ela tá fazendo alguma coisa errada porque ela tá usando o remédio. Talvez pra mim, eu não me preparei financeiramente, pra mim vai ser mais difícil. E tá tudo bem também. Eu vou me adaptar à minha realidade. Sabe uma coisa de comparação que eu lembrei aqui, que um monte de gente falou comigo? Eu não sei como é que foi sua gestação. Você se sentiu enjoo? Não, essas coisas? Só azia. Então, eu não senti indisposição e tal, desde que eu descobri, treinando normalmente e tal, e tararara. Aí vem as pessoas falando comigo assim, às vezes. Ai, Lara, eu queria ter essa disposição. Ai, Lara, eu queria ter isso aqui, queria ter isso aqui. Aí eu parei pra pensar nessa questão da disposição. É porque, o que acontece antes da gestação? Eu já era essa pessoa. Antes da gestação, eu já era a pessoa que não comia açúcar. Eu já era a pessoa que não comia glúten. Eu já era a pessoa que treinava todo dia. Eu já tinha isso na minha rotina e na minha vida. Depois que eu descobri que eu tava grávida, eu só continuei fazendo uma coisa que eu estava fazendo. Então, pra mim, realmente, foi mais fácil. Só que às vezes tem mães que elas não têm essa... Eu não gosto de malhar, eu não gosto de fazer. E não fazia antes. Aí, quando vem a gestação, elas querem começar a fazer tudo ao mesmo tempo. E vai ser mais difícil. Então, peraí. O que eu consigo fazer com aquilo que eu tenho disponível, seja emocional, seja mental, e que vai ser melhor pra mim e pro meu bebê? Sem comparar, se inspirar. Olhar pra aquela outra pessoa que tá fazendo e falando assim, não, cara, o que eu consigo... O que tá no meu alcance? O que eu consigo fazer agora? Sabe, essas coisas da comparação, se a gente começa a intencionalmente tirar isso... E eu entrei nessa noia durante um período ali de olhar, de fazer... Eu engordei muito no meu primeiro... Muito assim, todo mundo fala que não pode engordar no primeiro trimestre. E eu engordei 4 quilos no meu primeiro trimestre. E eu fiquei desesperada. Porque desesperada. Porque não pode engordar. Só que quando eu engravidei, eu tava num peso que eu nunca tive na minha vida. Eu tinha emagrecido 10 quilos em 6 meses. 10 quilos, cara. Foi muita coisa. Então, assim, eu tava bem sequinha. E aí, logo depois, me deu uma fome de leão. E aí, as pessoas vinham falando... Não, porque não... Aí, teve uma pessoa que falou... né? No Instagram. Sempre é o Instagram, né? Sempre. E eu amo, tá? Aquilo ali. Mas sempre tem uma no Instagram. Aí, eu lembro que uma pessoa virou e falou assim... Nossa, mas engordar 4 quilos no primeiro trimestre também é coisa demais. Aí, eu fiquei pra morrer. Eu falei, ai, gente, meu Deus do céu. Só que eu me sentia meio injustiçada, porque eu não tava comendo açúcar. Eu não tava comendo nada, assim, de junk food. Eu não tava engordando porque eu tava comendo lanche, porque eu tava comendo porcariada. Eu tava engordando porque me deu uma fome de leão. Eu batia 2 pratões de arroz, feijão, legumes, salada e carne. E eu sentia vontade de comer comida. E depois, a minha médica foi me explicar que é porque como eu tava num peso um percentual de gordura bem baixo, eu precisava de ter como segurar essa criança, né? Segurar esse neném. Só que na hora que eu fui me comparar ali no primeiro trimestre, eu fiquei pra morrer. Aí eu fui aprendendo e entendendo que, peraí, a minha realidade é uma, a realidade da outra pessoa é outra. E tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente vai se adequando aqui de acordo com cada realidade. E tá ótimo. Já fala, nossa, no primeiro mês você engordou isso, lá na frente, então... Aí já fica meio apavorada. Ó, chegamos até aqui com 11 quilos, revelando quantos quilos eu engordei. Na minha primeira gestação eu engordei 20, tá? Aí na segunda não. E na assim, segunda foram 15, mas tá tudo bem, gente. Sabe o que é depois também? Gente, depois, graças a Deus, pensa que antigamente não tinha um monjarim pra tomar depois. Não tinha um negocinho pra poder até auxiliar a gente a fazer. Gente, eu combinei com meu marido, né? Que a gente pretende ter um depois do outro. Eu falei assim, a gente tava fazendo planejamento financeiro do ano que vem. Aí eu falei assim, Júnior, o que a gente vai fazer? Primeiro, aqui até dezembro tem os gastos de Henrico, depois a gente tem os gastos disso, a partir de janeiro o nosso orçamento vem pra cá, o Júnior cuida dos investimentos e eu cuido da parte financeira ali. A partir de tanto, tem isso, tem aquilo outro. Show, excelente. Vamos lá.
a partir de... É porque eu pretendo, né? Vou tentar amamentar exclusivo 6 meses. Aí eu virei e falei assim, olha, depois, 6 meses aqui, ó, começa os tratamentos da mamãe, tá? Então já saiba que no meio do ano que vem a gente vai ter isso, aquilo, radiofrequência, não sei o quê, tudo que eu puder fazer na barriga, tudo que eu puder fazer. Aí o Júnior virou pra mim e falou assim, mas peraí, a gente vai gastar tudo isso e você quer engravidar logo depois? Eu falei assim, óbvio. E em 2027, qualquer coisa, a gente ainda entra na faca. A gente ainda faz ali, já bota o planejamento pra ir num cirurgião plástico. Tá tudo bem, gente. Conheço um ótimo, tá? Chamado meu pai. Então, já fica a dica. Então, já fica a dica. Mas esse é o ponto, entendeu? É que a gente consegue, com esses planejamentos, olhando a realidade da vida. O que a vida hoje entregou de facilidade também pra eu poder ter. É isso. E na maternidade tem tanto isso, né? Antigamente não tinha a cadeirinha que balança sozinha, né? Não tinha tanta coisa e as coisas foram surgindo, né? Eu ia falar sobre isso na hora que você falou sobre avaliar se vale a pena guardar para um segundo filho, porque também tem essa questão, né? De às vezes você guardar, mas já surge tanta coisa em 2, 3, 4 anos que aquilo ali que você tinha já ficou para trás, uma coisa mais moderna e não vale a pena realmente. Mas eu queria fazer uma pergunta agora pra gente poder encerrar nosso papo, que é a seguinte. Agora também vai entrar um pouco da Tainá aqui, eu vou tirar umas dúvidas, sabe? Qual, talvez, seria, eu sei que depende, né? Vale a pena você analisar o contexto e tudo mais. Mas assim, hoje, se fosse pra você falar de uma maneira geral, pra uma criança, né, nem nasceu, como a gente pode preparar o futuro financeiro de uma maneira geral? Poupança seria uma melhor opção? Nunca. Acho ótimo isso. Fazer um investimento para aquela criança ali, né? Aí já entra, né, numa questão mais específica, qual seria. Mas assim, deixar esse dinheiro parado não é a melhor opção em banco. Previdência privada. Além de não ser a melhor opção de deixar o dinheiro parado, dinheiro que ele não tem ali uma direção, ele vai ser você vai acabar gastando ele de alguma forma. Entendeu? Então, às vezes, eu vou deixar aqui esse dinheirinho nessa conta. Se tá ali numa conta, além dele não render, né, que não vai usar a exponencialidade, ele vai ficar ali naquela conta e na hora de fazer a festinha de um ano você vai usar, na hora de fazer um negócio, você vai usar. Então, vamos fazer um cálculo aqui em tempo real. Podemos fazer? Claro. Vamos lá. Sua filha mais nova, ela tem 8 meses, né? Aham. Então, como é o nome dela? Isadora. Deixa eu abrir minha calculadora aqui, que é uma calculadora um pouquinho diferente, que ela vai calcular juros compostos. Então, vamos fazer assim. Isadora ali, vou colocar a Isadora começando aqui com agora, mas já vou jogar como se fosse um ano a mais. Então, a gente fazendo algum investimento para Isadora, ela ter ali aos... antigamente, a gente fazia até os 18 anos. Só que hoje em dia, olhando o cenário global, a gente tem, assim, as crianças saindo, os adolescentes saindo cada vez mais tarde de casa. A gente tem, assim, mudou. A realidade mudou. Antigamente, nossos pais saíam de casa com 15, 16 anos. Casava muito cedo, né? Casava muito cedo. Hoje em dia, tá saindo cada vez mais tarde. Então, vamos colocar ali um cenário. Vou colocar 21 anos, como se fossem 20 anos ali que a gente vai investir pra ela. Então, 21 anos. Deixa eu limpar a calculadora aqui. Então, a gente vai investir pra ela aqui durante 21 anos, que vão dar 252 meses. Vou colocar um rendimento aqui que a gente hoje consegue na renda fixa, que é de 1% ao mês, colocando como se você não tivesse nada pra ela, se não tivesse feito nada. E a gente fazendo aqui, vamos colocar o exemplo de uma previdência privada, que você vai colocar R$350 todo mês. R$350 todo mês, você vai colocar pra ela. Ela, com 21 anos, teria R$400 mil. Lara, R$400 mil não dá pra ela aposentar. Gente, por favor, né? Não é pra aposentar. Mas se ela quiser fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, já é um excelente começo. Se você quiser que ela faça um intercâmbio, é um excelente começo. Não, Lara, eu quero ir ao contrário. Eu quero que meu filho tenha R$200 mil quando ele fizer daqui a 21 anos. Então, beleza, a gente consegue fazer o cálculo também. Eu quero ter lá na frente R$200 mil. Quanto que eu preciso investir por mês? R$177. Aonde que eu vou investir isso? Na poupança? Não, na poupança você não teria esse rendimento. Na poupança você teria um rendimento muito mais baixo. Você teria que investir um valor muito maior para você chegar nesses mesmos 200, 400 mil reais. Então, onde que eu posso fazer? Você pode fazer uma previdência privada. Os meus sobrinhos, por exemplo, no momento que eles nasceram, eu fiz uma previdência privada para cada um. Fiz um pouco maior para um que quando ele nasceu, e depois foram 2, né? A gente teve que dar uma mexida ali nos aportes, mas a gente fez uma previdência privada.
eu trabalho no mercado financeiro, que é um pouco diferente, que é o caso do meu marido. O Júnior, ele tem no notas do telefone dele, eu prometo pra você, a carteira de ETFs do Henrico já está montada, porque a partir do momento que o meu filho tiver o CPF dele, ele vai abrir a conta dele na XP e vai seguir aquela carteira ali que ele vai fazer, comprando ali, vendendo, fazendo toda essa carteira. Ele tá mais ansioso pra ele fazer a carteira de investimentos do filho dele do que pra qualquer outra coisa, entendeu? Ele só fala disso. Então, o ponto é, independente se você tem esse conhecimento, que aí precisa de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, ou se você não tem, você consegue fazer uma previdência privada, por exemplo, que dentro da previdência privada, a gente tem os investimentos de renda fixa, multimercado, renda variável. Nós conseguimos montar, a depender do valor que você coloca, uma carteira de previdência. Lara, mas com quanto eu posso começar? Lá no escritório, por exemplo, a partir de R$200, você já consegue fazer uma previdência privada. E aí a gente monta uma carteira para você, monta ali toda a parte burocrática, né? Para você poder fazer, e você vai colocar todo mês o dinheiro, e lá quando a criança tiver 18, quando a criança tiver... Quando a criança não, né? O adolescente, o jovem, tiver 20 e tantos anos, ele consegue sacar e você consegue acelerar um projeto. Quantos clientes que eu tenho hoje que estão saindo da faculdade e que têm o sonho de montar um consultório e que, porque os pais pensaram lá atrás, hoje eles conseguem acelerar esse projeto. É facilitar a vida mesmo do seu filho. E, cara, com R$200, que é uma coisa que... Hoje em dia, vamos falar a verdade, eu fui ao supermercado essa semana, a gente tem uma dinâmica da minha funcionária fazer o supermercado, mas aí tô com uma funcionária nova treinando, eu que tô indo. E foi muito bom, porque eu vi, assim, realmente, porque eu vejo o montante, quanto que a gente gasta no supermercado por mês. Mas eu fiz um carrinho, eu falei com meu marido, eu não comprei carne, eu não comprei produto de limpeza, eu não comprei nada, eu gastei R$400 no supermercado. Uma coisa assim, que realmente isso tá muito caro. Um azeite e um café já é R$100. Exatamente. Só que ao mesmo tempo que tá muito caro aqui o supermercado, a gente também acaba gastando muito porque você vai sair, uma saída, você com a de 8 meses eu acho que não come, né? Mas eu tenho que pensar num lugar que tem área kids já é, né? Já é paga parte. Exatamente. Você não consegue sair e você gastar um valor mais baixo do que isso. Você não gasta também. E às vezes um final de semana que você vai deixar de ir um dia em algum lugar, ou tem um ponto muito importante, que são os gastos por hábito. Às vezes é um gasto que você tá gastando, você tem aquele gasto por, eu gasto com delivery, por exemplo, simplesmente porque eu não tenho nada pronto em casa. Porque se eu tivesse me organizado, mesmo que o supermercado tá caro, se eu tivesse me organizado pra ir ao supermercado montar um cardápio, eu conseguiria reduzir. E aí são esses R$200 aqui. E aí a gente pensa nos pais. Você e seu marido, tá? E a independência financeira de vocês? Como que a gente pensa nisso? Se eu fizer esse cálculo aqui com você agora, 20 anos, vocês têm R$1 milhão. Então, o pensamento dessa construção é o seguinte: quanto mais tempo eu tenho, mais fácil vai ser de eu chegar lá. Esse é o ponto. Por quê? Os juros compostos, eles vão trabalhar para mim. Se eu tenho um lapso temporal de 5 anos, os juros compostos não vão trabalhar para mim da forma que se eu tenho um lapso temporal de 15, 20, 30 anos. Então, quanto antes eu começar, melhor. Mas tem alguém que tá ouvindo a gente que já tem 40 anos, já tem 50 anos, já tem 60 anos. Lara, então eu não vou começar? Não. Você deve começar. Só que, assim, você tem que saber que é muito diferente de você ter começado ali com 0 anos. Então, respondendo a pergunta, uma previdência privada é um excelente investimento que pode ser feito, só que tem que tomar cuidado. Onde você vai fazer essa previdência privada? Porque às vezes você faz uma previdência privada num bancão da vida, que eles vão simplesmente colocar ali o seu dinheiro cheio de taxa, cheio de coisa, que às vezes é melhor, nesse caso, é melhor ainda você colocar na poupança. Então, lá na LM a gente faz a previdência privada, a gente faz como um todo, faz ali esse cálculo da aposentadoria e da independência. Então, é só as pessoas mandarem ali no meu direct, que a gente manda o contato e faz todo esse cálculo mesmo assim. Eu gostaria que meu filho tivesse X mil reais com tantos anos. Ou eu não posso sei. investir tanto por mês. Exatamente. Ou não sei quanto que eu quero que ele tenha. O que você projeta pro seu filho? Eu sou médico, meu marido é médico, ou eu sou dentista, meu marido é dentista. Eu acho que meu filho também vai fazer isso aqui. Será que dá pra gente poder já planejar essa faculdade? Mesmo que lá na frente ele não escolha seguir o que vocês querem fazer. Mas dá. O planejamento, ele evita sofrimento. Essa é a frase principal. Essa é a frase. Legal.
Gostei. Aprendi muitas coisas, já vou sair daqui assim, com o telefone do escritório, com a reunião marcada, tá bom? Eu quero te agradecer por essa aula que você deu, sério. Assim, eu adoro te ouvir falar, pego todas as dicas das redes sociais, então já deixo também como dica pra vocês seguirem a Lara, porque tem muita informação valiosa no Instagram dela. E pra quem tá gravidinha ou pra quem já tem neném ali, aproveita pra acompanhar essa fase dela, que eu acho que vai ser muito legal. Eu mesmo tava assistindo seu vídeo da recompra, né, que você fez nos Estados Unidos, tava vendo, gente, isso eu usei, isso eu não usei. Tava lá, gente, eu amo esse assunto, amo esse A girafinha mundo. Sofia, você comprou? Não comprei. Mas dizem que é maravilhosa. Doida pra saber se a tal da girafa Sofia, que todo mundo me falou, girafa cara, gente. Mas quem tem disse, assim, vale cada centavo. Eu não comprei pra minha filha, porque eu fiquei meio assim, será? Então, eu quase não comprei, mas aí eu fui na emoção. Não, mas eu sei de gente que, assim, que usa até 3, 4 anos, a criança fica agarrada na girafa. Oremos na girafa Sofia. Gente, muito obrigada por vocês acompanharem. As redes sociais da Lara estão aqui na descrição. E aproveitem para seguir a Lara e também o perfil do Além do Colo, alendocolo.pod. Deixa sua curtida, seus comentários, suas dúvidas. A Lara também tá super acessível lá, a equipe dela, para poder responder vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.